Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Quinta Técnica. Hoje é dia 6 de julho de 2017. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, transmitindo aqui de São Paulo, como sempre, uma análise técnica dos mercados de ações, commodities e agora também dos mercados de criptomoedas. Por enquanto só o Bitcoin, mas em breve pretendemos também estar trazendo a vocês análises da criptomoeda Ether, da rede Ethereum e também do Litecoin. Litecoin é um clone do Bitcoin e está se dando muito bem, é uma das terceiras maiores criptomoedas. Então vamos lá, começando com o índice Bovespa. Semana passada nosso áudio ficou um pouco prejudicado, peço desculpas por isso, estamos tentando dar um bom upgrade aqui na Quinta Técnica, em breve vamos ter novidades. Eu queria aproveitar também para anunciar a parceria que nós estamos fazendo com a Foxbit, Enfoque e Foxbit. Estamos juntos apresentando o terminal de cotações Enfoque com as cotações da Foxbit, eu vou estar mostrando para vocês em breve. E a nossa ideia é ser a plataforma que vai servir aos traders profissionais e não profissionais, para que eles possam acompanhar gráficos de Bitcoin e várias outras criptomoedas também, Bitcoin em reais, Bitcoins em dólar, em outras paridades como euro, ien japonês e o yuan da China, e possam também receber as nossas recomendações de compra e venda dessas criptomoedas e também rotearem ordens inicialmente para a Foxbit, porque a Foxbit, que é a maior corretora de Bitcoins do Brasil, além de ser uma corretora, é também uma bolsa de Bitcoins. Como a Bovespa não negocia Bitcoins, assim como a Chicago Mercantile Exchange não negocia Bitcoins, então as próprias corretoras cuidaram de criar mecanismos, recursos, para que os seus clientes pudessem negociar entre si essas criptomoedas, Bitcoin especificamente. Então, elas são as bolsas, de maneira que a Foxbit proporciona aos seus clientes, ela tem mais de 100 mil clientes, para você ter uma ideia do tamanho desse mercado já aqui no Brasil, né? Desses clientes, em torno de 18 mil são clientes ativos que operam pelo menos uma vez por mês. Então, você entrando no site da Foxbit, você acessa um livro de ofertas, que é o livro de ofertas da Foxbit, e lá você faz as suas compras ou vendas de Bitcoin. Nós vamos estar falando aí nas próximas quintas técnicas de assuntos afeitos às criptomoedas. Mas, muito bem, então se você tiver interesse de ter o pacote criptomoedas no Terminal Enfoque ou contratar o Terminal Enfoque com as cotações das criptomoedas, por favor, ligue para o nosso departamento comercial. Você vai falar com o Júnior, ou com a Denise, ou com o Cláudio, no telefone 3957-5822. É isso aí. Muito bem, então vamos começar analisando o índice Bovespa. Que hoje deu uma pequena indicação de baixa, nada preocupante ainda, mas acende um pequeno sinal amarelo aí na nossa ideia de que os mercados estavam eventualmente virando. Por que nós estávamos entendendo que os mercados estavam virando? Uma boa parte vamos dizer, do suporte dessa nossa ideia nos era dada por este gráfico, que é o gráfico do pôster do Ibovespa. Se você é cliente do Terminal Enfoque, você deve estar recebendo, se é que já não recebeu, um canudo preto com uma cartinha nossa e um pôster embalado do índice Bovespa. Esse pôster traz todas as
Esse pôster traz todos os eventos que aconteceram desde 1963 e ele traz o gráfico do índice Bovespa indexado em dólar. Então, bem, se você por acaso não recebeu o pôster, ligue para nós aqui e reclame o seu pôster, tá? Se você não é cliente do Terminal Enfoque, você pode comprar esse pôster no nosso site Market Posters, marketposters.com, marketposters.com.br. Você pode comprar e em breve vai poder estar pagando com bitcoins também. Muito bem. Então, esse gráfico nos mostra uma tendência de baixa que teria sido rompida. Ela, na verdade, foi rompida. Nós teríamos que dar uma acertadinha nela, que é, bom, mais ou menos por aí. Ela teria sido rompida já no começo do ano. Os mercados, após isso, fizeram uma acumulação. E aqui nós tivemos o fenômeno Temer, que trouxe os preços para baixo, mas foi exatamente a partir desse momento aqui que nós passamos a achar que nós poderíamos estar vendo de fato uma quebra dessa reta de suporte e que estaria indicando uma quebra dessa reta de resistência, estaria indicando a reversão dessa tendência de baixa que começa lá no início de 2011. Até então nós não estávamos achando isso, porque nós entendíamos que esse rompimento poderia ter sido um falso rompimento por algumas razões. Mas quando os preços caem com o Temer e seguram exatamente em cima da antiga reta de resistência, nós passamos a ver esse processo como sendo um provável pullback. Então, rompimento, pullback e aí pivô de alta com o mercado partindo para uma tendência de alta. Aqui também, se a gente for pensar em termos de Elliott, a gente encaixa perfeitamente o processo de Elliott, porque a gente poderia ter tido 1, 2, 3, 4, 5. E agora nós poderemos estar vendo A, B, C. Logicamente, para que isso se confirme, a gente tem que ter aí um bom fechamento acima dos 19.800, ou melhor ainda, um bom fechamento acima de 2.000 pontos, que seriam, na verdade, $2.000 nesse gráfico do Ibovespa indexado em dólar, né? E, logicamente, depois também o rompimento desses dois topos aqui, sendo que um está a 20, perdão, eu falei $2.000, é $20.000, tá? Esses dois topos, um está a $22.200 e outro está a $22.700. Mas, logicamente, nessa altura, todo mundo já vai estar entendendo que o Bovespa está numa tendência de alta, né? Nós procuramos prever o comportamento futuro dos preços com a nossa análise técnica. Outro aspecto também positivo para o mercado é que essa acumulação começou a ter características de acumulação de continuação, aquela acumulação que dá continuidade aos preços, ao movimento que precedeu essa acumulação. Isso aqui parece, está parecendo um um retângulo de alta. Nós estamos ainda dentro dessa acumulação, mas por função do rompimento da reta de resistência, função que o mercado segurou aqui na antiga reta de resistência, ofereceu suporte, em função do shape dessa configuração. Então, a gente está acreditando que nós podemos sim estar tendo uma virada do mercado e que o fundo do mercado foi lá em janeiro do ano passado, o que também é reforçado pelo fato de que esse fundo de janeiro do ano passado foi um fundo em que o mercado fez aqui na reta suporte de longo prazo desse gráfico que tem já 53 para 7, 54 anos, né? Então, 54 anos, não, ele tem
um pouco menos de 54 anos. Ele tem 65 para 2005, são 40 anos, exatamente, 63 anos. Muito bem. Então, nós estamos com essa ideia altista. Hoje, entretanto, os preços, e vamos ver, aproveitar e ver aqui também no gráfico indexado em dólar, os preços deixaram uma formação não muito bonita, porque ontem teve um dia de indefinição, quando a gente vê o gráfico em dólar, e hoje teve uma reversão. Então, isso é uma estrela da tarde. Minha gente, falta um ingrediente para isso ser uma formação de reversão de candlestick, que é um clímax de alta. Isso está acontecendo no meio dessa acumulação aqui. E isso faz com que essa pretensa indicação de reversão de alta para baixa, essa pretensa reversão de candlestick fique totalmente prejudicada, tá? Então, se o mercado tivesse tido um rally de alta e por aqui assim ele fizesse essa formação, aí sim, nós teríamos clímax, indefinição, reversão. Mas tendo acontecido no meio dessa acumulação, a gente não pode dar muita bola para isso. Isso pode muito bem se transformar numa pequena bandeirinha de alta e os preços voltarem a subir a partir de amanhã até. Ou isso pode, de repente, trazer os preços mais uma vez para uma outra correção. E aí a gente vai ficar de olho para ver se eventualmente nós vamos romper essa reta aqui, ou romper principalmente esses níveis de suporte, a 18.200 aqui e depois a 17.800. 17.800 foi o mínimo e eu estou falando em dólares aqui. Mas, então, como é difícil raciocinar em dólar, vamos voltar para o gráfico nominal, que é o gráfico onde a gente opera, antes de a gente ver o índice Bovespa futuro. Então, nós estamos vendo aqui o teste dessa reta quase nível de resistência, né? Mas que está muito bem definida por esses dois topos que aconteceram aqui. Então, o que são esses dois topos? Será que são indicação de um topo duplo? Ou será que nós estamos aqui também testemunhando a formação de um retângulo? Então, vamos olhar de longe e entender que isso aqui pode muito bem ser um retângulo. E nós estaríamos com um processo de acumulação dentro do retângulo. Como isso aqui foi todo mundo sabe, delação da JBS, né? Foi quase um ato de Deus, como dizia o Charles Dow, no sentido de que muito pouca gente sabia disso, a não ser os irmãos Wesley e os amigos deles, né? Ou seja, um fator inusitado, né? Então, isso bagunça um pouco o coreto aqui dessa acumulação. Mas eu acho que isso então, eu estou dizendo isso porque, em princípio, a gente olha para isso, principalmente se a gente puser isso aqui no gráfico semanal, e você vai falar, bom, isso aqui está com cara de uma acumulação de continuação, mas não necessariamente, por conta, eu entendo, de isso está acontecendo no meio dessa maior acumulação aqui, que aqui no semanal você vê que passa a ter cara de um retângulo. Tem dois fundos aqui e tem dois topos aí, né? Então, nós vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. Como eu disse, se acendeu um sinal amarelo aí na nossa ideia de que o mercado possa estar revertendo. Já já eu vou mostrar o S&P, nós vamos ver que o S&P também foi bastante negativo hoje, né? Mas antes disso, vamos estar vendo aqui então o índice futuro. O índice futuro tem elementos que nos permitem achar que ele já está revertendo, porque ele fez um fundo muito próximo desses fundos aqui, que são literalmente quase que o fundo do poço, né? Rompeu essa reta resistência de longo prazo. Eu achava que ele não tinha rompido, porque e está aqui a razão, né? Ele rompe essa reta, desrompe essa reta, depois rompe de novo, volta e encosta na reta. Então, eu estou achando também que isso aqui é um pullback para o mercado subir. Mas
a gente tem que ter aí mais confirmações com os preços agora rompendo esses 64 mil e as próximas resistências aí, que são esses 64.800 aqui do começo de junho. Esse outro topo aqui pós-Temer foi 65.300 aproximadamente. E aí, vendo o que vai acontecer, se ele vai fechar o gap que é aberto aqui no Temer ou não, né? E, eventualmente, se fechar, se ele fecha o gap, continua a subir, aí pronto, tá... nós vamos ter uma confirmação de que essa reta foi rompida e que está se iniciando um movimento de alta de longo prazo, que vai ter provavelmente uma primeira onda impulsiva, daí seria uma segunda onda impulsiva, né? Porque nós teríamos que considerar essa onda aqui, 1, 2, 3, 4, 5, como uma primeira onda, ou não, né? Ou nós estamos tendo a onda 1, 2, 3, 4, e nós vamos ter a onda 5 da onda 1. Isso nós vamos ver mais para frente, por enquanto não dá para afirmar ainda, né? Então o mercado está difícil de ser analisado, está indefinido, e por isso mesmo nós vamos falar um pouquinho mais sobre criptomoedas. Hoje eu vou dar uma introdução para vocês. Mas antes vamos ver aqui a cara do S&P, que como eu disse ficou feio hoje, né? Mas o S&P está numa tendência de alta e ele pode, como se diz no mercado, uma tendência acaba quando termina, né? A projeção que eu fiz aqui, que vocês estavam vendo, de alta, é a projeção desse último movimento projetada para cima a partir do fundo aqui, ou a projeção, a amplitude dessa acumulação, projetada para cima a partir daqui. Então, se a gente pegar essa acumulação, projeta essa amplitude para cima, então o S&P teria, segundo essas projeções, mais dos preços atuais em torno de 8,4% para ir no objetivo desse grande retângulo, ou ele teria uma alta de mais 44% se ele for fazer com que essa perna de alta seja igual à última perna de alta, né? Vejam, eu estou partindo do princípio que o S&P teria tido já 2 movimentos de alta, né? E esses 2 movimentos de alta foram muito parecidos, teriam sido muito parecidos. Esses 2 segmentos são iguais e a gente vê que o primeiro teria sido até aqui, né? Aí houve essa correção e o segundo começa daqui claramente e vai até aqui em cima, né? Então, esse aqui, para ser igual a esse aqui teria que ter sido um pouquinho menor, mas são praticamente idênticos. Então, a gente projetando a amplitude desse movimento, que seria o movimento da onda 5, né? Porque daí a contagem de onda seria onda 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então, a gente projeta uma onda 5 igual às anteriores. A partir do fundo aqui, a gente põe esse segmento, que é esse cara aqui, né? A gente pegar ele aqui, a gente vê que ele é idêntico. E aí a gente vai dar nesses 40% de alta. Aí o S&P chegaria lá próximo dos 3.500 pontos. Então, o S&P está numa tendência de alta. Hoje foi um dia negativo, mas ele continua dentro dessa acumulação aqui quer dizer, na verdade rompeu essa acumulação, mas ele continua acima da antiga resistência, da resistência da última acumulação, que é essa aqui que eu estou traçando. Vou destacar um pouquinho mais, aumentar a espessura dessa reta. Então, enquanto ele não vier abaixo disso, ele não está causando preocupação nenhuma, ele está dentro da tendência, no meio do canal, do pequeno canal que a gente desenhou para essa tendência aqui, né? E está absolutamente tranquilo. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né? Se ele romper esse nível, ele pode sim vir testar novamente essa reta suporte de longo prazo dessa tendência. E aí temos que ver o que acontece. Então, talvez o Bovespa tenha sido influenciado pelo S&P hoje, mas vamos ver o que acontece. Se por acaso amanhã nós tivermos uma alta, e especificamente se e quando a gente romper 64 mil pontos aqui no Bovespa, e agora eu estou mostrando o Bovespa semanal, vamos voltar para o Bovespa diário aqui. Se a gente romper 64 mil pontos, então, né, tá? Aí eu acho que a gente vai confirmando mais
esse processo aqui como sendo um processo de continuação e o Bovespa, então, teria grande chance de subir aí, a partir de hoje, testar os topos principais aí do mercado, esses últimos 2 topos, uma alta de aproximadamente 10%. Vamos ver aí os acontecimentos na política, como é que vão evoluir, mas eu quero dizer que, pessoalmente, eu acredito que o Temer sendo deposto, eu acho que o mercado vai sofrer um alívio muito grande e é um dos fatores que pode impulsionar consideravelmente a Bolsa. Estou misturando um pouquinho de análise fundamental aí, mas, logicamente, eu analiso gráficos e leio jornais, estou a par de todas as notícias, né? E por isso eu tenho uma certa experiência sobre o que acontece nos mercados com cada fato político ou com cada fator fundamental que surge no mercado, né? Muito bem. Então, eu queria também mostrar o gráfico de dólar para vocês. E lembrar que o dólar está numa tendência de alta e testou essa reta suporte de longo prazo e rompeu uma reta de resistência que tinha aqui 3 pontos. Então, um pouco mal colocado isso aqui. Na verdade, a reta é essa aqui com 1, 2, 3 pontos. Isso foi rompido com a delação da JBS, enquanto o Bovespa cai, dólar sobe. E agora eu entendo que essa acumulação aqui está com cara de que vai dar, na verdade, continuidade a essa baixa iniciada aqui desde o dia da delação. Acho que está com mais chance de a gente vir testar novamente essa reta suporte de longo prazo. Temos que ficar de olho aí no suporte a 3,2750 e também na resistência a 3,35. Rompimento de qualquer um deles, suporte ou resistência, deve dar um gás aí para o mercado de dólar. Bem, eu queria falar com vocês um pouco sobre a pujança do mercado de criptomoedas. Eu tenho tido problemas aqui quando a gente foi mudar da tela para a câmera, mas hoje a gente diminuiu a resolução, então acho que nós tendemos a não ter problemas. É isso aí. Eu, há um tempo atrás, no começo do ano especificamente, tive a oportunidade muito especial de ter um curso intensivo de bitcoins, especificamente, durante 18 horas. Isso porque um amigo, o Roberto, que é amigo do meu filho, mora em Nova York, é compositor de música clássica. Roberto, Beto, um abraço para você se você está nos assistindo aí. Mas eu tive a oportunidade de viajar para o interior, onde a gente tem uma base lá próxima de São Carlos, e dei carona a ele, que ia ficar na casa do meu sobrinho, e começamos a falar de bitcoins quando entramos na marginal do Rio Tietê, e terminamos quando chegamos lá, próximo de São Carlos, entre São Carlos e Tirapina. São mais ou menos 3 horas de viagem, considerando o cafezinho que a gente sempre toma. Depois voltamos. Falamos de Bitcoin o tempo todo também. Essa viagem foram 6 horas de Bitcoin. Fizemos mais 2 viagens dessa. E com isso, eu, com a experiência de muitos anos que tenho de mercado de capitais, tomei conhecimento de um segmento novo da economia mundial, que é esse segmento das criptomoedas, e, logicamente, a primeira coisa que fiz foi tratar de buscar as cotações do Bitcoin, que é a criptomoeda mais importante, e trazer para dentro do Terminal Enfoque.
Aqueles de vocês que acompanham a Quinta Técnica sabem que eu já há algum tempo fiz a análise do Bitcoin e projetei o Bitcoin para $100 mil. Ele está hoje em torno de $2.500. Essa análise eu vou repetir rapidamente aqui para quem não viu ainda, mas é muito simples, é baseado em princípios muito simples de análise técnica, né? Então eu vou aqui para a nossa página de Bitcoin, aproveito para mostrar para vocês a cotação. Nós acabamos de mudar isso, então BTC-BRL não, ainda estou aqui com as cotações eu quero pôr aqui cotações da Foxbit e BTC, para quem tem terminal em FOC, BTC, BRL Fox. Então aqui você vai ter as cotações da intraday ficou de entrar hoje. Eu acho, não sei se eu estou com uma versão antiga ou diferente, o Juninho já está vendo aí, mas se não entrar hoje, está entrando aí amanhã. Eu acho que já entrou e eu estou, na verdade, com a versão errada. Mas então aqui está a cotação em tempo real, agora está saindo o negócio na Foxbit. Eu posso chamar o flash de cotações, vou ver que está saindo o negócio a R$ 8.860. Mas a gente está com mais condições de ver as cotações do Bitcoin em dólar, que a gente pega numa das maiores corretoras dos Estados Unidos, que é uma corretora regulamentada e com sede nos Estados Unidos, chamada Poloniex. A Poloniex tem uma característica que você não transforma o Bitcoin em dinheiro, dólar. Você apenas consegue transformar os Bitcoins em outras criptomoedas. Existem muitas outras criptomoedas, essa é uma das coisas que eu quero mostrar a vocês hoje. Tá? Muito bem, a análise que eu fiz, como eu dizia a vocês, foi muito simples. Bem, primeiro, quando eu construí o gráfico do Bitcoin, desde o início das primeiras negociações que saíram, vou mostrar a vocês aqui, primeiras negociações do Bitcoin saíram aqui por volta de 0,06 centavos. Tá? Já começamos, a primeira cotação é a 0,08 centavos e depois nós caímos até 0,06. Aqui no dia 15 de setembro de 2010 nós tivemos um pico aqui que foi a 0,17, depois ele caiu aí para o 0,6 e enfim, aí ele logo depois, a partir de outubro de 2010, ele começa um movimento de alta que fez ele subir desse 0,0 qualquer coisa para aproximadamente $30, mais especificamente $34, que foi atingido em junho de 2011. Então, vejam, de agosto de 2010 para junho de 2011, o Bitcoin teve essa alta astronômica, e eu digo astronômica porque ele subiu em torno de 56.700%. Então, essa foi a primeira alta do Bitcoin. A segunda alta aconteceu depois de uma queda também vertiginosa, porque quem sobe 56.000%, quando cai bastante, né? Bitcoin caiu de junho de 2011 até outubro de 2011, 93,6%. Então, isso aí foi em função de alguns problemas que aconteceram com a rede e, enfim, uma corretora sofreu quebra da sua proteção, hackers entraram, roubaram bitcoins, etc. Depois o mercado teve um segundo movimento,
que tirou ele próximo dos $2, mais especificamente aqui 2,20 e pouco, e levou eles até $1.000. E também, mais especificamente, levou eles a 1.100 e poucos dólares. Essa segunda alta, minha gente, foi muito parecida com a primeira alta. A primeira eu mostrei para vocês, foi aqueles 56.700%, né? E a segunda foi alguma coisa muito parecida. E isso está disposto aqui nesses segmentos aqui. Esse segmento é exatamente igual a esse. Ele começa aqui embaixo e vai até aqui o topo. E muito bem. Depois disso o mercado caiu, não foi uma queda tão vertiginosa quanto a primeira, mas assim mesmo foram 84% de baixa e começou a subir de novo. E aí nós rompemos esse topo aqui. Esse topo era o topo da proximidade dos $1.000 por Bitcoin. Depois disso, nós então tivemos um rally, começou em abril desse ano, acelerou em maio desse ano e agora estamos numa acumulação. Né? Quando a gente olha esse movimento de alta aqui, para mim, claramente a gente consegue ver 1, 2, 3, 4, 5. Então nós tivemos um primeiro movimento impulsivo dentro do que eu acredito ser o terceiro movimento de alta, que o Charles Dow descreveria como terceiro movimento de alta, né? Primeiro, segundo, terceiro, e o Elliott, da teoria de Elliott, descreveria como ondas 1, 2, 3, 4, 5. Onda 5, então, quando a gente rompe o topo da onda 3, a gente estaria entrando na onda 5. Bom, quando a gente projeta a amplitude dos movimentos anteriores, que nós vimos são iguais, para cima, a partir do fundo aqui, do que seria a onda 5, a gente vai dar puxa vida, incríveis $100.000 o preço do Bitcoin. O preço ainda está $2.500. Quando eu fiz essa análise, eu falei, bom, puxa, na verdade eu tinha projetado apenas a onda 3, né? Aí eu peguei a onda 3 e fui comparar com a onda 1 e fiquei mais abobado ainda quando vi que esses dois movimentos foram idênticos. Eu também falei aqui na Quinta Técnica, já vou repetir, que o Charles Dow qualificava o que ele então chamava de movimento de bull market, ele qualificava